Olá e sejam muito bem-vindos ao meu canal. E me conta aqui, você já ouviu falar sobre o microagulhamento? Bom, então antes de falar do microagulhamento em si, a gente precisa saber um pouquinho como é que funciona o processo de envelhecimento, saber um pouquinho mais sobre a pele também. Bom, então primeiramente a gente precisa saber que os principais sinais do processo natural do envelhecimento são o aparecimento de linhas, rugas, perda de viso que são decorrentes da perda gradativa da elasticidade da pele devido à diminuição do espessamento e da rigidez das fibras elásticas. Então vamos falar um pouquinho sobre as rugas. Existem dois tipos de rugas, as estáticas e as dinâmicas. As rugas estáticas são aquelas visíveis mesmo na ausência da contração muscular e geralmente elas são ocasionadas devido à exposição solar, ao fumo, fatores genéticos ou até mesmo uma nutrição deficiente. Já as rugas dinâmicas, elas estão relacionadas aos músculos, então são justamente aquelas rugas de expressão, por exemplo, de assustado, com raiva, e elas são causadas justamente por causa desses movimentos repetitivos, que consequentemente irão criar marcas na epiderme e na derme. E nós temos, na nossa pele, a epiderme, que é justamente essa camada mais superficial, e ela é pobre em nutrição. E ela tem a função justamente de proteção. E é por isso, que é de suma importância a gente fazer uso de protetor solar dentro e fora de casa, beber bastante água. E nós temos também a derme, que é a parte mais profunda e ela é altamente vascularizada. É lá que a gente vai encontrar os fibroblastos, que são as células produtoras de colágeno. E a maior parte dos procedimentos terapêuticos realizados para estímulo de colágeno baseiam-se na agressão para posterior regeneração da pele. Bom, então vamos entrar agora realmente no assunto microagulhamento. E a técnica ela consiste na perfuração da pele por microagulhas através de alguns dispositivos, como o roller ou a caneta, que se chama Dermapen. E esses dispositivos, eles possuem agulhas com tamanhos variáveis, podem ser de 0,2 milímetros até 3 milímetros. E qual que é a diferença, entre o roller e essa caneta, que se chama Dermapen? Bom, a diferença basicamente é que com o roller, você já compra o roller com o tamanho da agulhinha certa. Não tem como você modificar o tamanho da agulha. Enquanto a caneta, existem os cartuchos, você tem uma caneta e aí acopla o cartucho na caneta e ela consegue modificar os tamanhos. Então, por exemplo, existem áreas mais finas, por exemplo, aqui assim ao redor dos olhos, e aí você consegue ajustar, deixando essa agulha um pouquinho menor, onde você quiser que deixe a agulha um pouco maior, você consegue ajustá-la. Bom, então eu tenho aqui comigo um roller, esse aqui é da Dermaerace, uma excelente marca, não sei se ele vai focar aí, pronto. Esse aqui eu comprei com a agulha de 1,5 e é excelente. Então eu vou abrir aqui pra vocês, ó, ele vem fechado com plástico, Eu vou abrir aqui pra vocês verem. Deixa eu abrir aqui. Então, ó, ele vem estéreo. Olha só. Nessa embalagenzinha, o pacotinho tá estéreo, tá? Aí tem essa caixinha aqui de acrílico. E aí, ele é um rolinho com várias e várias agulhas. Olha só. Bom, então como é que funciona o procedimento em si, O paciente vai chegar no consultório, se ela tiver de maquiagem, por exemplo, vai lavar o rosto, tirar essa maquiagem, e a gente vai fazer uma asepsia da pele. A gente pode utilizar a clorexidina ou álcool 70, e aí a gente vai aplicar um anestésico tópico na face do paciente. E aí tem que aguardar mais ou menos de uns 30, 40 minutos para o anestésico fazer efeito. Eu tenho um aqui, esse aqui é manipulado, eu mandei manipular, então é excelente para que o procedimento seja mais confortável, para o paciente, para que ele não sinta dor, apesar de que não dói tanto, tá? Então, mas a gente aplica mesmo assim para ser o mais confortável para o paciente. Bom, então passou os 30, 40 minutos, a gente remove, esse anestésico da face dele e aí a gente dá início, ao microagulhamento em si. Bom, então quando a gente começa o procedimento em si, quando a gente começa a rolar esse derma roller na face do paciente, a gente cria microcanais através dos quais a gente pode permear ativos extremamente ricos em nutrientes e essenciais para a produção natural de colágeno. Bom, então eu tenho aqui comigo 4 ativos que eu utilizo para essa técnica de microagulhamento.
E eles têm vários componentes, por exemplo, ácido hialurônico, matrixil, fatores de crescimento, vitamina C e A, que mais? Vitamina C, ácido hialurônico. Então a gente cria esses microcanais justamente para pingar esses ativos e eles atuarem lá na derme. Eu gosto muito dessa marca, da Element, e ela é própria, né, para essa técnica de microagulhamento, além de que eles possuem uma alta tecnologia, então é excelente para a gente ter um bom resultado. Bom, então quando a gente faz essa rolagem na pele, né, a gente acaba criando microlesões sobre a pele. E toda vez que a nossa pele é lesionada, a gente estimula o nosso organismo a tentar cicatrizar aquela região. E logo nosso corpo libera uma cascata inflamatória rica em fatores de crescimento, aumentando assim também a vascularização daquela região e estimulando a formação de colágeno através das células do fibroblasto. E, gente, outra coisa, uma observação aqui. Eu já vi em vários lugares, né, gente fazendo microagulhamento e sangrando, aquele sangue intenso, sabe? Isso não é necessário. Então, somente o orvalhar já tá ok. O que é esse orvalhar? Não precisa ser aquele sangue intenso, gente. Não tem necessidade disso. É somente quando você começar a ver o sanguezinho começando a aparecer, você já pode parar. Você não precisa ficar ali, sabe, rolando e ter aquele sangue intenso. Não é necessário. E é extremamente importante o paciente procurar um profissional capacitado, habilitado, porque existe toda uma técnica por trás desse procedimento. E aí eu vejo algumas pessoas comprando, sabe-se lá onde, às vezes o roller não tem nem Anvisa, e aí resolve fazer em casa. Só que aí ele não tem conhecimento da técnica, resolve ele fazer em casa e pode acabar causando uma mancha, uma cicatriz. Aí às vezes até dá um efeito rebote. Ah, gente, mais uma coisa também. Esse roller aqui, ele é descartável, tá? Ele só pode ser utilizado uma única vez e depois tem que ir pro lixo. Então eu já vi várias pessoas aí reutilizando, passando alquinho, sei lá o que. Não façam isso, porque nas instruções mesmo diz que é descartável, então descarte. Às vezes pode ser que uma agulhinha acabe entortando e você nem vê, e aí tá passando esse negócio no rosto de novo, e aí você tá causando uma injúria à sua pele que às vezes é irreversível. Então descarte, seja ético com você, seja ético com o seu paciente, descarte o produto, tá bom? E no caso da caneta, né, eu falei aqui do roller que é descartável, o da caneta, os cartuchos são descartáveis, tá bom? Então você comprou o cartucho para usar naquele paciente ou em você, após o procedimento, ele também tem que ser descartado. E após 30 dias, né, do microagulhamento, você pode realizar uma nova sessão. Geralmente eu indico 3, mas isso varia de paciente para paciente, tá bom? Tem que avaliar direitinho. Então, quais são as indicações, né, do microagulhamento? Cicatrizes de qualquer natureza, tanto de acne, quanto traumática, quanto cirúrgica, redução de rugas mais superficiais e mais profundas, redução de melasma e melhora de poros e textura da pele, redução e melhoras de estrias também. E como é que funciona, né, o pós-procedimento? O paciente ele não deve utilizar nem protetor solar, nem maquiagem durante um período mais ou menos de 48 horas, evitar água quente nas 24 horas seguintes, não se expor ao sol durante 5 dias, não ficar tocando na pele, né, ali após o procedimento e nem no dia seguinte, para evitar que haja uma contaminação. E após essas 48 horas, né, o paciente ele pode fazer o uso do home care dele, por exemplo, uma vitamina C, depois ele tem que aplicar o protetor solar, né, hidratar bastante a pele, beber muita água. Bom, então é isso, gente. E você, me conta aqui, já fez microagulhamento? Como é que foi pra você? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!